Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa! E você que nos encontra pela primeira vez aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa homilia diária. Lembrando você que hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós aqui em Alto Piquiri, Paróquia Santuário São José, celebramos a memória, a missa votiva São José, 6 da manhã e 3 da tarde. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Você que é mais aqui da região, dá tempo de estar conosco e de rezar conosco, tá bom? Às 6 da manhã, às 3 da tarde, uma missa votiva São José. A gente sempre reza nessa missa, a ladainha, a consagração a São José. Após a bênção final, você pode ir até a nossa imagem de São José e rezar, agradecer, trazer por escrito, algo que simbolize, enfim, e colocar ali aos pés de São José. E lembrando você, quarta-feira que vem é dia 19, e todo dia 19, já há quase 3 anos, a gente celebra também a memória de São José. São José é 19 de março, então todo dia 19 a gente celebra aqui a Missa do Impossível com São José, 6 da manhã, e após essa missa a gente tem a nossa peregrinação nas capelas, que é um momento riquíssimo de espiritualidade, de fé, que vai até a hora do almoço. E à noite, 19h30, a gente também tem a Missa do Impossível, tá bom? Então toda quarta-feira é uma missa mais curta, mais simples, mas você vai ter o seu momento com São José. E todo dia 19, a Missa do Impossível com São José. E nas missas do dia 19, a gente não celebra ali no Jardim da Imaculada. As missas do dia 19 desse ano todas serão na nova igreja de São José, no Santuário São José, e você é convidado a estar conosco, sentir um pouco da santidade desse lugar, né? De sentir, estarmos juntos e ver também essa bênção, né? Que está crescendo, indo para frente, a igreja de São José. Então, todo dia 19 a gente celebra a missa lá na igreja que está sendo construída, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35, e diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como sois sem inteligência e lentos para crer? Jesus é muito educadinho, até para puxar a orelha, né? Como sois sem inteligência, é burro mesmo, né? Esse é o nosso problema, gente. Sem inteligência, lentos para crer, né? Em tudo que foi dito. Lentos para interpretar. E o coração do evangelho de hoje é a essência do sacramento da Eucaristia.
e da ritualidade em torno dele. Quando você vai à missa, você vê e você tem duas mesas e você se alimenta de duas formas do Cristo. A mesa da palavra, que é o ambão, que toda igreja tem, e a mesa do altar. E nós nos alimentamos do Jesus Palavra e do Jesus Eucaristia. Tudo isso está aqui, não é? Nesse evangelho, onde nós vemos Jesus que se aproxima desses dois discípulos e pergunta o que foi que aconteceu. Aí eles abrem o coração. A tristeza, a decepção, né? Diz o evangelho, estavam como que cegos pela cruz, pela dor, pela morte de Jesus, cegos pelo desencanto. Veja que eles levam o dia inteiro para andar uma distância curtinha, eles arrastam os pés de tristeza, eles estão cegos, eles estão descrentes, eles não acreditam nas mulheres. Esperávamos que Jesus fosse, esperávamos, não esperamos mais, né? Pessoas sem esperança, como na missa, né? Que a gente começa já confessando os nossos pecados, né? E aí Jesus vai dar esse puxão de orelha aqui, né? Mas caramba, hein? Como vocês são sem inteligência, vocês são lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Veja, meus irmãos, sem a palavra de Deus, sem o conhecimento das Escrituras, a vida nos surpreende, nos afoga, nos sufoca, nos desvia. Olha o que Jesus está cobrando. Vocês não conhecem os profetas, vocês não conhecem a Escritura, como na missa, daí vem a leitura, o salmo, quando é domingo, solenidade, mais uma leitura antes do evangelho, aí vem o evangelho, aí o sacerdote vai explicar as leituras. Porque veja, é preciso compreender as coisas da fé. E a compreensão da fé está na palavra. E aí Jesus vai dizer, será que o Cristo não devia sofrer para entrar na glória? Sem a palavra de Deus, nós não entendemos o propósito e a parte que tem na nossa vida, o sofrimento, as contrariedades e as demoras, a gente se perde, se desespera. E vai dizer o versículo 27, começando por Moisés, passando pelos profetas, Verde Palmeiras, explicava aos discípulos as passagens da Escritura, né? Que lindo é a gente ir conhecendo a palavra de Deus, né? A gente eu recebo tantas partilhas. Padre, o diário espiritual está sendo tão bom na minha vida, já há 2 anos que eu faço, 3 meses, 1 ano e meio. Como isso aumenta o coração da gente, como está sendo melhor a minha vida. Claro, veja, olha o que o ressuscitado se preocupou de fazer. Explicar as Escrituras. Imagina, nós precisamos conhecer o Evangelho. Olha, eu não vou dizer aqui que você tem que ser, e nem ir atrás, né, de muita teologia, de ser exegeta, de conhecer. Mas nós precisamos, gente, conhecer o Evangelho. Nós vamos conhecer o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, a Carta dos Apóstolos, mas sobretudo os Evangelhos. Você precisa ter isso mais quente, mais pronto, mais vivo, na tua inteligência, na ponta da tua língua. E só porque eu estou um amor hoje, hein? Não vou dizer nem que você precisa saber citar Lucas 24, 30, não. Padre, eu não sei se é Lucas, Mateus, está nos Evangelhos, eu não sei se é na carta de Pedro ou na carta de Paulo, mas está escrito, sabe? Eu não sei se é o Salmo 90 ou 23. Gente, a Escritura precisa estar mais viva em nós, né? Ela precisa estar mais viva em nós. A gente precisa ser mais atento a ela. Ela não pode nos ser algo tão estranho assim. Primeiro porque ela não é tão difícil de entender coisa nenhuma. Sempre que você for ouvir, ler a Bíblia, invoca o Espírito Santo. Sempre que você vai numa missa, o padre vai começar a explicar as leituras ali, a fazer a homilia, fala, Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, ilumina o padre para falar e o meu ouvido para escutar, né? Mas é totalmente possível conhecer, tanto é que Jesus está bravo. Jesus não falou, não, é difícil mesmo de entender, rapaz, ixi, nem mexe com essas coisas. Não! Mas como vocês são lentos, Jesus ficou bravo, não é difícil, você tinha que entender um pouquinho disso aí. Então, queridos, mas para isso a gente precisa se dispor, o padre sempre brinca aqui, né? Passa aí o seu Verde Palmeiras, grifa, então compra a sua Bíblia, acompanha, na tela a gente sempre coloca no início, Lucas 24, né? Abre a sua Bíblia, vamos filho, bora Bill, se dedica um pouquinho mais, Jesus está bravo, como vocês são lentos em conhecer a palavra. Né? E talvez seja por isso que São Lucas escreveu que eram 2 os discípulos, um chamado Cleofas e o outro ficou sem nome. Há quem diga que era a esposa dele, pode ser, mas esse ficar sem nome na Bíblia é sempre para dizer que é você e sou eu. Então a gente precisa sair dessa nossa lerdeza, conhecer as Escrituras, nos dedicarmos um pouquinho mais a ela, né? E aí, assim como na missa, do altar da palavra, do discurso, do entendimento, a gente vai para a realidade do sacramento da Eucaristia. Então, quando a gente entende a palavra, o coração arde, dá vontade de falar para Jesus, né? Não vai embora, não, fica conosco, e ele fica. Não é que ele fica com, ele fica em nós. Porque daí o que ele faz? Olha lá, quando se sentou à mesa, Lucas 24, 30.
tomou o pão, abençoou, partiu, deu a eles. Não parece a última ceia, ó? E aí então os olhos se abrem quando ele parte o pão. Portanto, na missa a gente vai da palavra para a Eucaristia. É a palavra bem compreendida que nos dá até vontade de comungar de tudo aquilo que eu ouvi, achei bonito, verdadeiro, necessário a mim. Agora eu quero me alimentar disso, eu quero me unir a isso. Por isso que o outro nome, né, do sacramento da Eucaristia é o sacramento da comunhão, né? E aí então eles reconhecem Jesus ao partir do pão e vão dizer no versículo 32, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Portanto, queridos, hoje é dia da gente pedir, Senhor, faz arder o nosso coração, né? E nós vamos deixar aqui, inclusive, na descrição do vídeo para você, uma música do Valmir Alencar, acho que o nome da música é esse, Já Não Chore Jerusalém, né? A Alegria Voltou, que é esse evangelho cantado de um jeito que só o Valmir Alencar sabe fazer algumas coisas, né? Então vale a pena você ouvir, vai estar na descrição do vídeo, para você rezar com isso, para nós rezarmos com isso, para que o nosso coração possa arder e os nossos olhos possam abrir. Arder com a palavra e enxergar o ressuscitado no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.